que hoje está completamente vazia por causa da pandemia, já esteve muito cheia de gente, sem faltar amor e carinho. Por aqui já passaram mais de 210 mil migrantes durante seus 40 anos de existência. Somente no ano passado, foram 1.317 migrantes que estiveram aqui. Destes, 850 são venezuelanos. Nos primeiros 5 meses do ano, 450 migrantes foram acolhidos pela pastoral que fica no bairro Carumbé, em Cuiabá. De 2019 para cá, foram atendidos 1.317 migrantes. Foram servidas 64.938 refeições. Foram 233.417 pernoite, são 114 famílias, né? E destes, 850 migrantes de nacionalidade venezuelana, 298 haitianos, 116 de outras nacionalidades, que é aqueles que eu falei, até da Indonésia teve. E agora, de janeiro, ó, você falou da questão da casa fechada, de janeiro a maio de 2020, já foram atendidos 495 migrantes para abrigamento. E além do abrigamento, são mais 30 pessoas dia para regularização de documentação. Rafael decidiu vender o pouco que tinha na cidade de Margarita, na Venezuela, para atravessar a fronteira. Toda a família dele chegou a ficar até 3 dias sem se alimentar por causa da crise econômica do país. Ya parecía un esqueleto humano, verdaderamente. El viento me lleva de todo y aquí en Brasil he conseguido un país amigo, más que amigo, hermano. Y no tengo cómo agradecerle a Brasil, en verdad, ni con mi vida esta, pero porque es que es verdad que se han portado demasiado bien y me conmueve la ayuda de la gente desinteressadamente. Nós temos aqui também aulas de português 3 vezes por semana para imigrantes, só que nesse momento está tudo suspenso, né? Então, passando essa pandemia, que vai passar com certeza, né? E o migrante também, como brasileiro, vão se reerguer e vão enfrentar isso de frente, né? Vão reconstruir sua vida. Então, entre em contato pelo número fixo da casa, ou pelo e-mail, ou pelo meu telefone que eu passo para vocês. Vou colocar embaixo no vídeo. Tá certo, isso. Entre em contato e a gente vai ver aquilo que é a sua aptidão, né? Eu posso ajudar com aulas de português. Não, eu posso ir atrás de doações para bebê, eu posso... Então, aqui é de acordo com aquilo que a pessoa pode oferecer também. E a gente vai reorganizar, nós vamos reerguer nosso atendimento também, dentro do que preconiza a legislação, dentro das orientações que a gente está recebendo dos órgãos competentes, para que esse atendimento seja feito com qualidade. Eu já trabalhava como voluntária aqui, né, desde 2012, que a gente dá apoio aqui, até através de convênio com o Ministério do Trabalho, para poder dar orientação a toda a legislação trabalhista. E quando eles chegam, eles não conhecem a legislação nossa, a legislação trabalhista brasileira. Então, o meu trabalho é fazer isso, orientá-los, não só no momento de chegada, mas também na medida em que eles estão trabalhando e precisam de alguma orientação, ou quando são demitidos, sobre a rescisão de contrato, se está correto, se não está correta. E quando se sentem lesados, os imigrantes procuram a Justiça do Trabalho. Somente em Mato Grosso, são aproximadamente 101 processos ajuizados por estrangeiros. Mas nós temos que deixar muito claro uma situação diferenciada, que são dos trabalhadores imigrantes ilegais. Aqueles que entram, né, no Brasil, às vezes têm até anotações criminais em seus países de origem, ou não têm passaporte válido, entram pelas fronteiras sem fiscalização. Naturalmente, essas pessoas não têm visto de trabalho e não têm autorização do Ministério do Trabalho. Mas se mesmo assim elas forem contratadas e trabalharem, qual é a posição da Justiça do Trabalho? Há alguma dúvida em relação a isso, mas o Tribunal Superior do Trabalho tem reconhecido que, por imposição constitucional também, de tratados internacionais, ela tem os mesmos direitos de um trabalhador brasileiro. Só que o que acontece, sinaliza também a jurisprudência, que o juiz do trabalho, verificando que a pessoa é ilegal, reconhece a título de indenização todos os direitos, só que tem que notificar a Polícia Federal, o que pode importar numa deportação. Este não foi o caso de Denis Gonzalez, que está no estado há 3 meses. Ela e o marido chegaram juntos com outros 69 venezuelanos. Começou a trabalhar neste colégio particular com carteira assinada um dia depois de desembarcar em Cuiabá. Después de vivir en la calle,
de comer liso. Puedo decir que ya tengo otra vida. Estamos morando en el barrio Cochipó, en un mini Quechinechi, que es como decir un mini apartamento en Venezuela. Empezamos sin nada y bueno, ya tenemos un fogón, una heladera. Hoy me regalaron una cama y mis compañeros que me han regalado que si culier, platico, todo bien. Nós estávamos, a princípio, já com 2 cursos iniciados, que era um curso de camareira e um curso de estoquista, que estava sendo realizado dentro da instituição pelo SENAC. Então, tudo, de repente, parou, né? Para preservar a própria vida. E aí, nesse período, as famílias foram se organizando, né? Alguns que já chegaram aqui na casa com o objetivo de encontrar seu familiar em outro município, assim que receberam o benefício do governo, já foi para o encontro de seus familiares, né? Nós tivemos famílias que foram para Santa Catarina, outros para Campo Grande, Dourados, então foi fazer a reunião familiar. Outros também que já estavam colocados no mercado de trabalho, fizeram a opção de morar próximo ao emprego, né? Alugaram um quartinho, se reuniram, porque já sabia da impossibilidade do transporte naquele momento. E, por fim, né, os que foram ficando na instituição receberam benefício do governo e a assistência social da instituição foi ajudando um pouco a organizar. Dessas famílias que saíram e permanecem aqui em Cuiabá, nós fazemos acompanhamento ainda através de doação de cesta básica, o contato com a própria assistente social, na questão de documentação, porque a casa aqui ela não é só abrigo. O abrigo é um dos serviços, né? A casa trabalha por eixo. Nós temos o eixo acolhida e documentação junto à Polícia Federal, porque tem que estar com seu documento para poder trabalhar, carteira assinada, né? Documentação, acolhida e assistência, o eixo trabalho, que nós temos uma auditora fiscal, nós temos aposentada hoje, né, uma parceirona da casa há muito tempo, e a Organização Internacional do Trabalho também, que auxilia nesse eixo, que é buscar formação para o trabalho, capacitação profissional, sensibilizar os empregadores, então é um trabalho árduo. O migrante, quando ele vem para cá, ele busca uma melhor condição de vida. Essa melhor condição de vida depende quase que exclusivamente dele conseguir um trabalho, para ele poder ter a liberdade, para ele poder ter a sua independência financeira, poder sustentar a sua família ou até mandar recursos para sua terra, para seus familiares que ficaram lá. El trabajo, una mejoría para mi familia en Venezuela. La Roma está muy crítica en Venezuela. Está muy crítica, no vale nada ahorita el dinero ya. Que se gana las personas no alcanza para nada. Un kilo de carne está en 8 millones de bolívares. 8 millones y un sueldo de un trabajador son 5 millones, ¿qué le parece? Un kilo de frango, un kilo de pollo, vale 5 millones. Nós temos muitas pessoas que já têm muitos anos na casa, como temos outras pessoas que vão chegando. Tem um pouco de tudo, não é? Estamos muito contentes com essa diversidade cultural, porque essa diversidade cultural nos humaniza. Mas a alegria da venezuelana contrasta com a tristeza de ter deixado os 4 filhos para trás. Mi proyecto, que nunca he puesto prioridad antes de mis hijos. Mis hijos son de primero. Nuestro pensado es traernos a nuestros hijos lo más rápido posible. O sea, nosotros queremos que ellos gocen de... yo todavía no me he podido comer un platico de comida con gusto, porque sé que mis hijos no se lo están comiendo allá. O que a gente deseja mesmo é que aqui eles consigam ter uma nova pátria, consigam realmente recomeçar a vida e ajudar quem ficou e eles aqui também poder ter uma nova vida. Então, o serviço da casa ainda permanece na questão de documentação também, a Polícia Federal ainda não está atendendo, mas os documentos todos foram prorrogados os prazos. Nós conseguimos, numa parceria com a Polícia Federal também, daqueles que já têm sua carteira, que já chegou no município de Cuiabá, eles fazerem a entrega através da instituição. Auxílio com cesta básica ainda para as famílias que vêm buscar. E não é só cesta básica, é fralda geriátrica, tem criança, né, com problemas, criança
estamos falando que nasceu bebezinho, né? Nasceu que precisam de fralda, medicamento. Então tem todo um trabalho de acompanhamento a essas famílias. Principalmente também na questão de trabalho, só que o trabalho nesse momento não está fácil. A situação dos migrantes venezuelanos na cidade de Cuiabá tem preocupado a população. Por quê? Principalmente porque esses migrantes ficam nos semáforos da capital com suas placas pedindo emprego e doações, mas acompanhado de crianças pequenas, seus filhos. Em face a isso, a OAB já tem se mobilizado em tempos atrás, principalmente em relação a situação específica de alguns venezuelanos de origem indígena que estão acampados próximos da rodoviária, tendo sido inclusive retirados de lá após essa intervenção, mas acabaram retornando. Aqueles migrantes venezuelanos, contudo, que já vieram para o país há algum tempo e não são de origem indígena, muitos deles não têm conseguido colocação na cidade. Cabe ressaltar que alguns deles têm inclusive curso superior, né? Então o que cabe fazer em relação a essa situação? Tá? A eles se aplica a legislação federal em relação à entrada de migrantes estrangeiros. E mais recentemente, a nível de estado de Mato Grosso, foi promulgada no início deste mês a Lei 11.162 de 2020, que estabelece políticas públicas para a população migrante. Lembrando que não é apenas o caso dos venezuelanos, mas dos haitianos, enfim, de todos aqueles que saem de seus países e vêm para o Brasil em busca de melhores condições de trabalho, né? Agora, da mesma forma que a própria legislação estadual hoje estabelece que eles são beneficiários das nossas políticas públicas, nisso pressupõe-se que o Estado deve amparar, deve coibir qualquer prática de xenofobia em relação a eles, qualquer tipo de discriminação em relação a essas pessoas. Eles acabam tendo direito à intervenção social, como, se necessário. Muitos deles, inclusive, estão recebendo o auxílio emergencial do governo federal. Porém, da mesma forma que lhes são assegurados direitos e o Estado deve assegurar a eles o mínimo de proteção, eles também estão vinculados às leis nacionais no que se refere à responsabilidade pela guarda, pela manutenção, pela segurança de seus filhos. Em relação às crianças, é preciso que haja efetivamente uma intervenção mais efetiva do Estado para que eles realmente apliquem, cuidem de seus filhos, tenham a responsabilidade social devida, assim como qualquer pai e mãe brasileiro deve observar, tá? Mesmo que as crianças agora não estejam na escola, por falta das aulas presenciais, essas crianças devem estar em lares, devem estar devidamente alocadas, podendo realizar inclusive as atividades à distância que estejam sendo disponibilizadas pelas escolas, a qual elas devem estar devidamente matriculadas. Essa é a cobrança que fica também para o poder público. Agir em relação à situação dos filhos de venezuelanos que estão em situação irregular acompanhada de seus pais nos semáforos, muito fazendo pedidos aos transeuntes nos diversos locais da nossa capital. E o programa de hoje termina aqui, mas o Câmara em Ação segue o seu caminho buscando respostas para as perguntas da sociedade. Até o nosso próximo encontro.